Sejam todos bem-vindos, muita paz, muita luz. Hoje nós vamos dar uma continuidade nos assuntos da semana passada, que ainda ficou e ainda suscitou outras perguntas. O que nós estávamos falando a semana passada? Nós estávamos falando de personalidades narcisísticas que convive conosco e pode atrapalhar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E eu sempre digo, essa semana eu ouvi uma coisa muito legal, que foi a seguinte questão: no lugar onde tem uma pessoa folgada, sempre tem alguém sufocado. Eu adorei a frase da pessoa, porque é uma grande verdade. Onde tem uma pessoa que folga no outro, sempre vai ter alguém sentindo-se mal, sufocado, sobrecarregado. A personalidade, quando a gente vai pensar em Narciso, a pessoa me perguntou assim: Sônia, você falou bastante de Narciso, mas eu não entendi. Por que ela é Narciso? Narciso é uma lenda grega que conta a história desse caçador de uma beleza incomparável, que tinha esse nome, Narciso, e ele tinha como que uma profecia nas costas dele que dizia o seguinte: que ele não deveria olhar para ele mesmo, porque se ele se visse, ele se apaixonaria por si próprio e não teria sobrevivência. Então, a sua mãe, essa é uma das versões, tem uma outra versão. A sua mãe cobriu todos os espelhos do local para que o filho não se espelhasse, não se visse no espelho e não colocasse a sua vida em perigo. Passou-se o tempo e um dia Narciso estava caçando e ele entrou numa área mais profunda da floresta e encontrou um espelho d'água, esses lagos calmos, tranquilos, essas fontes tranquilas que brota da água, e ela era como que de prata e espelhada. E como ele estava com sede, ele se aproximou dessa água para beber. E quando ele baixou e viu-se no espelho, ele viu a sua imagem no espelho, instantaneamente ele se apaixona por ele. E ao se apaixonar por ele não conseguia mais pensar em nada, ele não enxergava mais a floresta, a caça, as outras pessoas, o ambiente, a sua família, a sua mãe, não conseguia pensar em absolutamente nada além dele mesmo. E ele ficava lá na beira do espelho conversando sem saber que era ele achava que era uma ninfa das águas. Ele não sabia que era ele nunca tinha se visto. Então ele ficava ali na beira da água, conversando com aquela ninfa, e aí ele tentava pegar, mas quando ele mexia na água, parece que ela flutuava, parece que ela sumia, e foi ali minguando, sem comer, sem tomar água, sem nada, preso à imagem do lago, e um dia ele mergulha em busca dessa ninfa, mergulha no lago e morre afogado. No lugar onde ele morreu afogado, cresce uma flor, uma plantinha, que se chama narciso. Vou ver se na edição dessa live, vou pedir para o Toninho colocar a flor de narciso. Quando vocês forem ver gravado, vocês vão ver como que ela é bonita. Ela é branca, tem o miolo amarelo, tem ela amarela também. Muito linda o narciso. Nasceu o narciso. E o narciso, ele é uma planta engraçada, que ela está sempre voltada para baixo, assim, ela está sempre olhando para baixo. Então, nasceu esse narciso nesse lugar. Então, o que é uma pessoa que é narcisística? É uma pessoa que só se auto-enxerga. Ela não consegue
ter empatia com a outra pessoa, ela não consegue se preocupar, sentir ou ter alguma ideia, algum sentimento do que a outra pessoa pode estar sentindo com relação às coisas. Quando isso vai para um relacionamento, e esse relacionamento pode ser marido e mulher, pode ser mãe e filhos, pode ser irmãos, pode ser amigos. Os amigos, esse tipo de amigos, a gente costuma brincar que eles são extremamente tóxicos. Só que esses nossos familiares, ou nós mesmos, se tivermos esta propriedade de só enxergar o nosso próprio umbigo, primeiro eu, depois eu, mais uma vez eu, outra vez eu, é lógico que sou eu, e você não sabe que sou eu? Nunca te contaram que sou eu? Então, esta é a característica. Aí a pergunta que eu recebi foi: Sônia, se você explica para nós, em mentoria, que nós temos que aprender a nos amar, como que eu vou entender que tudo começa e termina por mim, como você explica, e isso não é egoístico, isso não é narcisístico, e como que eu vou saber separar? Gente, é assim, quando eu digo que é primeiro eu, que nós temos que entender, que nós temos que nos amar, eu estou falando de autoestima, eu estou falando de valores. Eu estou dizendo que nós não estamos aqui para ser massacrado por outras pessoas. As pessoas que convivem conosco precisam, necessitam nos respeitar, nos valorizar. Para isto, existe uma coisa chamada livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Significa o quê? Que o meu espaço de ação vai até onde começa o espaço de ação da outra pessoa. Eu não posso, por exemplo, tomar decisões pela outra pessoa. Eu não posso decidir. Veja bem, tem relacionamentos, eu vou começar com relacionamentos amorosos. Tem relacionamentos amorosos que é o homem ou a mulher, lembrando que a personalidade ou os traços narcisísticos existe dos dois lados, femininos e masculinos. Então, eu não posso, num relacionamento amoroso, vestir o que o meu companheiro ou minha companheira manda, calçar o que o meu companheiro ou minha companheira manda, usar ou não usar maquiagem porque o meu companheiro ou minha companheira não deixa, pintar ou não pintar o cabelo, ter higiene, fazer essas coisas, se o companheiro falar que deve ou que não deve. Também não posso ir só nos lugares que ele quer. Também eu não posso ter um relacionamento onde eu só posso sair com esta pessoa. Eu não posso sair com outra pessoa. Também não sair aqui com outra pessoa no relacionamento amoroso, gente, é sair com amigos, com amigas. Não se entenda de uma maneira errada sair com outras pessoas, tá certo? Eu não posso é, ter uma pessoa onde, quando nós estamos sozinhos na privacidade de uma casa, eu não posso fazer absolutamente nada na minha casa. Tudo que eu vou fazer, a pessoa tem que estar grudada, tem que estar perguntando, tem que estar, sabe? Eu me lembro de um caso que eu tive que se a pessoa tentasse, por exemplo, pegar um livro para ler, vou dar um exemplo muito básico, porque é o que ela mais desejava fazer, ele perguntava assim para ela, o esposo perguntava assim para ela: Você deixou de me amar? Não, eu não te deixei de amar, eu quero ler. Não, só pode ter me deixado de amar, porque você vai ler um livro agora, você não viu que eu estou aqui? Sim, mas eu estou com vontade de ler. E isso se arrastou por muito tempo.
eu a conheci no amor exigente, que ela precisou aprender a ser exigente com ela mesma. Para ela poder, eu preciso respirar, criatura de Deus. Eu ia tomar banho, a pessoa ficava no banheiro, olhando ela tomar banho. Ia se maquiar, ele escolhia o batom, a sombra, o rímel, a base. Ia se vestir, era a mesma coisa. Então ela foi se sentindo sufocada, sufocada, porque ela não podia respirar. Ela foi para o amor exigente num dia que, numa situação, ela deu um suspiro profundo. Ela fez assim, ó. Isso gerou uma briga num restaurante que a pessoa do restaurante, o gerente, precisou chamar a polícia para tirar ele. Ele não sabia que a pessoa era casada com a pessoa. Precisou chamar a polícia para tirar ele. E aí ela foi para a delegacia, daí ela foi compreender aquilo, foi para o amor exigente e tal. Não sei que fim que ele deu. Ela está muito bem. Foi trabalhar, voltou para o mercado de trabalho, tem a vida dela totalmente tranquila e feliz, e tem um relacionamento feliz agora, porque nós nos conhecemos, eu fui explicando, eu tenho uma mentoria que chama Namorando Divinamente. Então, ela foi fazer a mentoria Namorando Divinamente e hoje ela tem um relacionamento feliz. O que que a gente precisa entender? A gente não pode viver com uma pessoa que nos sufoca a tal ponto. Então, eu estou lendo, vai fazer outra coisa. Eu estou no meu cantinho de pensar, me dá espaço. Se eu fui para o cantinho de pensar, é porque eu preciso de espaço. Você vai fazer alguma coisa que você sabe fazer, não fica me perguntando como é que faz. Todas essas coisas parecem bobagens, geralmente são grandes picuinhas, mas que move demais as nossas emoções para o negativo. E isto é extremamente desagradável, extremamente desagradável. Outra coisa, as pessoas que têm esses pensamentos assim, o que que elas fazem? Eu vou abrir o meu quadro branco aqui, porque eu falei que hoje eu ia abrir o quadro branco. Então vamos lá. O que que as pessoas. Eu costumo dizer, e isso é uma grande realidade, não perca isso de vista. A nossa vida, ela sempre será dois M's. Dois M's. Então, ou você tem um M para baixo, que a gente chama de mediocridade, para não falar outra coisa, porque depois essa live vai para o YouTube e não pode falar. Ela tem uma vida medíocre, e as pessoas que têm essa vida medíocre te puxa para baixo, ou você tem uma vida maravilhosa que você está onde? Olhando para as estrelas, lembrando Oscar Wilde que nos diz que todos nós estamos nas sarjetas, mas que alguns de nós estão olhando para as estrelas. Então, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é dois M's, e você que escolhe. Ou você tem um M de maravilhoso, ou você tem um M de medíocre. Só que se você escolher o M de medíocre, ninguém vai dizer para você que você não pode escolher. Pode, lógico que pode. Só que se você escolher o M de mediocridade, a sua vida ela está pautada por coisas pequenas. E quem tem pensamentos pequenos tem vidas pequenas, tem sonhos pequenos. E eu não estou dizendo que o fato de você pensar, nossa, o que eu mais queria era o meu cantinho, a minha casa própria ou o meu carro, que é uma tradição mais da América do Sul, mais uma tradição mais brasileira, ter casa própria. Outros países, geralmente, para não pagar impostos, que são muito caros, preferem fazer a locação, porque eles estão livres disso. Não quero dizer que isso é pequeno. Eu não quero dizer que você comprar um imóvel
lá distante, quilômetros do centro da cidade, é pequeno. Não é isso. Não é você ganhar pouco que é pequeno, medíocre. Medíocre é a forma como você se comporta na vida. A Silvana está entrando hoje pela primeira vez. Eu fiquei apaixonada por essa garotinha linda que eu conheci essa semana. A primeira coisa que ela me disse, ela foi assim: Sônia, eu sou autodidata. Já me ganhou pela eternidade. Porque se tem uma coisa que eu amo no mundo, é pessoas que dizem assim: eu sou autodidata. Porque é uma pessoa que não se conforma com coisas poucas, não se conforma com coisas pequenas. São pessoas que vai batalhar, que vai lutar, que vai correr atrás. É que eu não tenho. É que eu nunca li porque eu não tenho tempo de ler. Criatura, a média do brasileiro na hiperestimulação das redes sociais é de 4 horas. Eu não estou dizendo para você não entrar na rede social, entra. Mas fica 1 hora, gasta 1 hora para ler, 1 hora para mudar um comportamento, fazer um planejamento da sua vida, uma agenda, uma modificação. Só tem duas coisas na vida que a gente controla, gente: o nosso pensamento, o nosso foco e o nosso comportamento. E o nosso comportamento nem sempre é um comportamento bom, quase sempre é um comportamento que prejudica o outro. Então, esse eu que eu estou explicando é muito diferente do eu narcisístico. Quando eu falo tudo isso que eu acabei de explicar, está relacionado a esse eu de crescimento, esse eu de olhar as estrelas, esse eu de conquistar um comportamento e um parâmetro melhor. Agora, o outro comportamento, o outro tipo de eu me amo, esse outro, ele é narciso no seguinte, no sentido de que ele só olha para ele. Ele não tem empatia com a outra pessoa, ele não se preocupa com a outra pessoa no bem-estar, ele não está nem aí se a pessoa está sofrendo, se a pessoa não está sofrendo, se ela está feliz, se ela não está feliz. Eu estou bem, está tudo bem. A Lia me falou essa semana de um personagem que eu não conhecia. Gente, eu nunca assisti O Senhor dos Anéis. Eu preciso ver aqui que o senhor nunca assistiu O Senhor dos Anéis. Então, ela me falou do personagem precioso. Então, muitas pessoas têm essa ação aí de preciosidade, ou seja, só ele é precioso, só ele é grandioso, só ele é poderoso, só ele pode. Nós vivemos em relacionamento, nós vivemos em sociedade, nós estamos trocando informações. Eu sei uma coisa, eu ensino uma coisa, a Silvana sabe uma coisa, ela me ensina-me uma coisa, e assim sucessivamente. Nós estamos sempre aprendendo e ensinando um para os outros. Agora, tem pessoas que não se propõe a aprender, não se propõe a ceder. Tem pessoas que vivem o que a gente chama de a máscara do ego, que é a outra pergunta que me fizeram. Ele faz de conta, ele cria. Olha, é muito diferente você ter uma mente criativa. Vamos lá, a Lia faz patchwork. Eu tenho um conjunto de viagem que ela fez para mim, que é uma gracinha. Uma bolsa grande com uma bolsa menor, com uma bolsa menor, com uma bolsa menor, que vai tudo colocando, necessaire. Tudo vai colocando. Quando você não está usando, está tudo uma dentro da outra. Quando você vai viajar, cada uma delas serve para uma coisa. É uma criatividade, mente criativa. Ela fez ali tudo harmonizado dentro do patchwork, do curso que ela fez, linda, maravilhosa, um artesanato lindo, maravilhoso. Isso é mente criativa.
com mente imaginativa. O que é mente imaginativa? A pessoa fica assim, ai meu Deus, eu podia ter um marido maravilhoso, espetacular, a gente viveria assim, andaria abraçado, beijando, sairíamos, vinha para não sei o quê, ia para não sei o quê. Ou então, nossa, eu poderia ganhar na loteria, ai, eu ia fazer tanta coisa boa, ai, nossa, eu poderia viajar lá em Paris. Gente, imaginação não tira a gente do lugar. Então, eu falo, viver num mundo de faz de conta, isso a gente vive quando ela é criança. Que a gente tem aquelas fases psicossexuais que a gente está aprendendo, de 0 a 7 anos, e os pais contam historinhas infantis, salvo exceção a Lia, que ela nunca contou historinha infantil para os filhos dela, conta histórias infantis para os filhos, para que eles tenham exemplo de moral, exemplo de felicidade, exemplo de relacionamento. Por exemplo, os três porquinhos, que foi a descoberta da Lia das histórias infantis, porque o filho dela se machucou, quebrou o braço. Eu fiquei com ele no hospital e contei a história dos três porquinhos para ele. Quando ela veio, ele queria saber, queria mais história. E ela não sabia, ela não conhecia histórias infantis. E aí ele falou, mas a Sônia me contou, mãe, uma história. E aí olha um jogo de inversão, ele contou a história infantil para a mãe dele, a história dos três porquinhos. Essa história dos três porquinhos, ela ensina para os filhos que ele não pode ser preguiçoso e não pode desperdiçar os talentos que está na mão. Por quê? Porque conta lá que a mãe viu que os filhos já estavam prontos para cada um casa sua, e aí os pais têm uma dificuldade imensa de falar para o filho, ó, você já cresceu, veja, passarinho, o bichinho nasce, ele ensina a voar, quando ele está toda hora voltando, já pode voar, já pode se alimentar sozinho, e ele insiste em ficar no ninho, a mãe passarinho destrói o ninho. E se manda. Por quê? Porque ele já sabe se virar sozinho. Aí agora a gente tem dificuldade de mandar o filho. Aí a mãe, porquinho, viu que os seus filhos já estavam bons, e ela dividiu de igual maneira os bens para os três. Dois dele era folgado, preguiçosos, e fizeram as suas casas com os primeiros materiais que encontraram, e fizeram rápido e mal e porcamente. É daí que vem, tá? É daí que vem esse ditado, mal e porcamente. Fizeram rápido para poder brincar, para poder se divertir, para poder ficar na imaginação, para poder ficar fantasiando, estacionado. E um único filho, que era trabalhador, que já ajudava a mãe em casa, que tinha consciência de responsabilidade, fez a casa de tijolos. E quando o lobo mau apareceu, ele derrubou a casa de palha, derrubou a casa de taipa, e eles tiveram que fugir para a casa do irmão, que era de tijolo, e o lobo não conseguiu derrubar. Bem, se o irmão aguentou os dois folgados e ficou sufocado, já é outra história. Provavelmente ele botou os dois irmãos para passear depois. Mas o que essa história conta? Que é uma lição de moral que os pais dão para os filhos para que eles não sejam preguiçosos, para que eles sejam responsáveis. Agora, quando nós somos adultos, conhecemos tudo isso, nós não temos empatia com a outra pessoa, nós não temos cuidado, nós não temos amor, nós sufocamos a outra pessoa. Gente, livre-arbítrio significa que você não pode andar no espaço do outro. Outra coisa, relacionamento não pode ser uma ilha. Relacionamento não pode ser uma ilha. O que significa isso? Fica todo mundo preso. Você sabe muito bem o que é uma ilha. Se você não tem uma embarcação para ir para o continente, fica todo mundo preso, estacionado, estagnado no mesmo lugar.
Relacionamento marido e mulher, relacionamento pais e filhos, relacionamento de irmãos, relacionamentos de amigos, precisa ser um caminho para que você possa fazer uma longa jornada juntos, com equilíbrio, respeitando o espaço um do outro. Então, nós necessitamos disso. Se as pessoas não compreendem isso, nós não conseguimos sair. Aí tem uma grande pergunta aqui que a pessoa diz: Sininho, quando meu esposo é alcoólatra, quando meu esposo é folgado, quando meu esposo chega em casa, fica vendo televisão, assistindo o jogo, acendendo cigarro, fumando na sala. Eu conheço alguém aqui que também viveu isso, viveu fumando na sala, assistindo o jogo, e nada de colaborar com nada. O que eu faço? Tem que fazer DRs. O que são DRs? Discutir a relação, para que não tome decisões separadas, mas em conjunto. Tem que explicar, criatura, essa casa é minha e também é sua. Se eu não existisse, você tinha que cuidar, você não está cuidando. Quem divide espaço? Eu conheço pessoas que dividem espaço, mora num apartamento e divide com outras pessoas responsabilidades. Olha, eu cuido disso, você cuida daquilo, você cuida daquilo. A gente tem que dividir isso. Agora, quando eu vou fazer a minha parte, eu não posso ficar toda hora lá para o outro. Como é que eu faço? Como é que você quer? Vocês não discutiram isso em DR? Faça as coisas. Cada 15, 20 dias, discuta em DR novamente. E quando a gente tem paz, que nos custa, é que nos dá muito trabalho. O idoso, e nós estamos encaminhando para isso também, ele costuma ser teimoso. Por quê? Porque ele está retornando. Olha, a nossa vida está aqui na mão. Vocês conhecem bem, mas a Silvana não. A nossa vida está aqui na mão. A gente começa aqui, de 0 a 21 primaveras. Aqui a gente descobre o mundo. Aqui a gente vai descobrir, conhece pai, conhece amigo, passa na puberdade, entra na adolescência, tem alguém que chama de aborrecentes e por aí afora. Aí você entra no verão, de 21 a 42. No verão é a fase de se autoajustar. Faculdade profissional, se não faz faculdade, se ajustar em curso profissional, profissionalizar o seu espaço, a sua casa, seu carro, por aí afora. Você conquista aqui de 0 a 42. De 42 a 63 é o outono. Você termina de ajustar e depois você começa a usufruir, porque não significa que com 42 anos você já conquistou todas as coisas num país igual ao nosso. Em outros países pode ser, mas no nosso não. Então a gente demora um pouco mais. Depois a gente entra no inverno, de 63 até o fim da nossa vida. Até uns 70, 80, algumas pessoas conseguem se manter aqui em cima. Depois começa a descer. E esse descer aqui é uma descida mesmo. Ela desce, e aí eu costumo dizer, ela vem aqui para o trampolim. Que trampolim é esse? É o trampolim que você termina a existência física. Ai, Sônia, e a existência espiritual e a alma? Isto é a concepção religiosa de cada um. A existência física está escrita na nossa mão. Então, é isso que acontece. Então, os nossos idosos, quando está aqui, ou está por aqui assim, igual os meus idosos estão por aqui assim, já tem dificuldade de guardar as coisas, faz a mesma coisa 50 vezes, pergunta 200 vezes a mesma coisa. Esses 50 vezes, 200 vezes é fala da minha mãe, que é um idoso descendo aqui também. Eu não aguento seu pai, ele me pergunta 200 vezes a mesma coisa. E aí você fica lá com eles, conversando, lá,
você não vê essa autorrepetição. Então, por que que entre eles está tendo esse atrito? Porque quando você está de saco cheio, qualquer pulga vira um dinossauro. Então, e não é só o idoso, mas o nosso marido, o nosso filho, por você já está cansado, esse dinossauro, essa pulga, é o copo transbordando. Ah, meu copo está sempre vazio. Eu consigo renovar o meu copo todos os dias. Oh, feliz de você! É uma raridade. Não é todos os dias que o nosso copo está vazio, quase sempre ele está ao meio. E muitas pessoas estão com o copo cheio, sim. Então, quando uma pessoa faz uma coisinha, é um dinossauro, é um monstro, vai acabar com a gente. Mas é uma coisinha tão insignificante, por que que essa pessoa está a esse ponto? Insignificante para você que está fora do problema. A pessoa está dentro. Você está vendo só um pedacinho, só uma parcela. E a criatura que está vivendo ali dia após dia, 20 dias, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 50 anos, não tenho ideia. Ali acho que já passa de 40 anos de casado. A Iracema eu acho que já passa de 40 anos de casado. Então não é um dia. E isso vai se somando, vai se somando. Então a gente tem que tomar cuidado para esse não transbordar, para que essas pulgas não se transformem em dinossauro. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que a vida cobra o preço das nossas ações. Ela cobra o preço das nossas ações. Se eu penso positivo, as minhas ações vão ser positivas, o meu M vai ser maravilhoso. Se eu penso negativo, o meu M vai ser medíocre e eu vou ter uma vida medíocre. Um eu vou para baixo, o outro eu vou para cima. Em ambos, eu vou ter ações para resolver. Em ambos, eu terei consequências. Então, eu preciso ter essa consciência. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que nada é mais imperfeito que a perfeição da vida. Tem gente que quer uma vida perfeita, uma mulher que o fio do cabelo não sai do lugar, que acorda de manhã e é só fazer assim, passe de mágica e os cabelos estão lindos, que o rosto não está amarrotado, que não tem mau hálito, que não precisa de banho, que não está mal cheirosa. Idem para o homem. Idem para o homem. Ai, que não tem, você não vai ter dificuldade, que você não vai ter as. Gente, a vida é imperfeita. A gente vai ajustando essas imperfeições para que um dia, sei lá quando, no universo, na lei de Deus, a gente tenha a perfeição. Por enquanto, a gente não tem. Então, nada é mais imperfeito do que a perfeição da vida. Não existe vida perfeita. Não existe seres perfeitos. Todas as pessoas estão te mostrando uma face. Atrás dessa outra face tem o outro lado, a face oculta da mente. E essa face oculta geralmente é extremamente difícil de lidar. E nós precisamos lidar com dessas duas faces. No relacionamento, a pessoa tende a mostrar, nossa, tá tudo bem, eu estou num paraíso. Não é assim, não é desse jeito. Não existe essa perfeição. Não existe nulidade na vida. Não existe. Então, nossa, eu vou fazer de conta que não está acontecendo nada, vou ficar nulo aqui, deixa as coisas acontecer, deixa ele lá de lá, e eu vou viver aqui a minha vida de boa, dane-se a pessoa. Não existe nulidade na vida, gente. Não tem como você ficar nulo, não tem como você se autoaniquilar a tal ponto. O seu cérebro vai protestar e vai protestar sério.
vai te jogar numa ansiedade, vai te jogar numa depressão se você não acordar. Por quê? Porque o nosso cérebro é uma máquina biocomputacional que computa dados e ela tem biológicos, ela só tem duas funções, quais funções do nosso cérebro? Aumentar as nossas chances de sobrevivência e de procriação. Então, quando você não tem filho, fala, mas eu não tenho filho, eu já esterilizei, eu já passei da idade, o teu órgão reprodutor, não o teu cérebro. Teu cérebro está ali, lindo, bonito, saudável, ele vai ficar colocando hormônios em você. E para isso ele reduz todas as incertezas. Se você tem uma pessoa que está tentando anular a tua existência, teu cérebro vai protestar, tuas emoções vai protestar. Ela precisa protestar, porque ela precisa aumentar a sua chance de sobrevivência. Então a gente precisa ter essa consciência. Se a gente não ter essa consciência, a gente entra no mergulho da depressão, entra naquele M para baixo, tudo que cai, D é queda, e você vai ter uma dificuldade muito grande de se erguer, vai precisar de médico, provavelmente vai ter que tomar remédios, e não é isso que a vida vive. Saúde, gente, é o bem-estar mental, físico, social, a gente precisa ter espiritual, então a gente precisa ter esse bem-estar físico, mental, espiritual, social, a gente precisa disso. Saúde não é ausência de doenças. Tem muita gente que tem alguma doença e tem uma vida maravilhosa. Ela é saudável, ela tem um comportamento saudável, ela toma seu remedinho ali para prevenir, por exemplo, quem tem hipertensão, que é a pressão alta, mais conhecida como pressão alta, ela toma seu remedinho, vive de boa, é feliz, é maravilhosa. Tem pessoas que não têm nenhuma doença e têm um comportamento doentio, vive no mal-estar. Então, a gente tem que entender esse tipo de coisa, se quiser viver bem, feliz, se quiser viver a vida. Para viver a vida tem que ter esse hábito, viver a vida. Outra coisa, o nosso lema é a leveza de uma pena. O que é a leveza de uma pena? É o equilíbrio emocional, é sentir-se em comunhão perfeita com a sua mente, com o seu espírito, com o seu corpo, com a sociedade, com o seu amigo, com o seu marido, com o seu filho, e ter o peso do universo, porque você se valoriza, você se ama, você se respeita, você é íntegro, você não permite que abuse de você. Então, é isso que é o nosso lema. A leveza de uma pena e o peso do universo tem esse sentido, essa característica. Entenderam? O microfone está aberto agora para perguntas. Pode perguntar, vai. Sônia, assim, até quando ocorrem coisas assim que incomodam, que vão incomodando em cima de situações que tu vai deixando passar, porque, né? Tu não quer machucar, tu não quer, né? Até que ponto a gente consegue tolerar isso? Seria um levar com a barriga isso? Empurrar debaixo do tapete, né? Ai, tá É, ruim. É aquele ditado que a pessoa fala assim: tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. É os sapos fervidos. Lembra que eu já falei para você de sapo fervido? A água vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, os sapos ficam cozinham-se nele e a pessoa não sai dali. Então, o que que é? A gente se acomoda naquela, se acostuma com aquela situação ruim. Então, tenta se anular. A pessoa faz uma coisa que você não gostou, você pega a coisa, anota, fez outra coisa, mais outra coisa, mais outra coisa. Tem três coisas. Lembra que eu ensino o jogo do eu?
E eu lembro que eu ensino que não deve deixar passar de 3 problemas. Tem 3 problemas. O que eu posso resolver aqui? Esses são problemas que eu posso resolver. Como que funciona o jogo do eu? A Silvana hoje começou num dia muito bom, né? Com um tema muito bom, quentíssimo, né? Então, o que é isso aqui? O que é o jogo do eu? Então, eu estou aqui, eu tenho. A pessoa fez uma coisa que eu não gostei, a pessoa fez aquilo de novo, fez outra coisa e eu não gostei. Todo mundo conhece o jogo da velha, só que você não vai botar X aqui, você vai resolver isso. Então, o meio do jogo da velha sou eu. Como que eu estou olhando isso? Na linha aqui de baixo, eu coloco as dificuldades, os problemas. Então, aqui eu coloco, aqui na linha de baixo, eu coloco, deixa eu pôr maiúsculo para vocês verem melhor. Coloco os problemas. Então, aqui é o meu número 1. Eu coloquei aqui, a pessoa fez uma coisa que eu não gosto, que eu me incomodo, que ela diz lá. Uma coisa que eu não gosto, que eu me incomodo, tá aqui. Aí fez outra coisa que eu não gosto, que não me incomodo, tá aqui. Fez outra coisa que eu não gosto e que me incomoda, e essas coisas, cada uma delas é uma, não é a mesma se auto-repetindo. Porque se for a mesma se auto-repetindo aqui, você vai colocando sinaizinhos demais. Nossa, essa coisa aqui se repetiu 3 vezes, 4 vezes. Aqui a gente coloca a alavanca de ação. Lembra que a vida cobra as nossas ações? A alavanca de ações. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso, para sair disso? O que é que eu vou fazer para fazer isso? Aquilo que a pessoa me incomoda, eu posso pedir para que a pessoa não faça da maneira azul, faça da maneira verde. A maneira verde está tudo bem comigo, a maneira azul está ruim para mim. É o meu olhar. Vai para perguntar para a pessoa: escuta, dá para fazer isso daqui da maneira azul, porque a verde me incomoda? E aí você vai falar com essa pessoa do jeito que você costuma falar. Eu vou falar com o meu esposo, eu falo: meu lindo. Nossa, você lembra que eu brinco? Que os meus amigos falam assim, que quando eu falo, meu lindo, é porque eu vou pedir alguma coisa, então eu falo, meu lindo, né? Olha, dessa maneira que você fez, eu não gostei, me incomodou, assim, assim. Dá para fazer dessa outra maneira? Aqui, a primeira alavanca é pedir para a pessoa fazer diferente. Você pediu, o resultado foi negativo, aqui em cima é o resultado, que é o resultado, né? Então, é a solução aqui. O que é a solução? A solução é o resultado. Aí você pediu para essa pessoa, só que a hora que você pediu, aquilo que você pediu, o resultado foi negativo, a pessoa não fez. Então, você precisa de outra ação aqui. Que outra ação que você precisa aqui? Você precisa de uma DR de planejamento. Ó, meu filho, olha, eu estou com 3 problemas, tal dia, tal horário, planejamento aqui. Tal dia, tal horário, a gente vai conversar sobre isso, nem 1 minuto a mais. E eu não gosto assim, eu não gosto assado, e pronto, acabou. Dá para você melhorar? É que eu esqueço. O Carlos falou semana passada, é o sem querer querer. Então, para de ter ato falho, para de ficar no sem querer querendo, corrija a mente, vigie os pensamentos. E aí e depois que eu fiz a DR, o resultado foi positivo. Problema solucionado, entra outro problema aqui. O segundo, as alavancas de ações. Resultado, resultado, alavanca de ações. E aqui você olhando, evita de deixar ter 10 problemas aqui, porque daí você não dá conta da vida.
A gente sempre trabalha com pelo menos, deu 2 problemas, 3 problemas, chega de problemas, vamos conversar sobre isso. Ah, mas pode vir a outra pergunta sua, né? Se não tem jeito, se eu já fiz tudo isso e não tem jeito, tem que ter prazo de mudança. Se você não fazer tudo na nossa vida, tem que ter. Lembra que a gente só controla foco e comportamento? Você tem 3 meses para mudar. Você tem 2 meses para mudar. Você tem. Por quê? Porque você está me incomodando. Se você tiver essa atitude, não dá para continuar junto. Eu vou pôr uma divisória aqui. Vou pôr uma divisória. Eu fico aqui, você fica para lá. Se for para continuar assim, ou então pega as coisas e cada um vai viver a sua vida. Minha filha, recentemente, estava com problema com o casamento. O que eu disse para ela? Fala para mim, minha linda. Fala aí para eles o que é que foi que eu falei para você. Depois de todas as DR, de todas as coisas que não dava certo. O que eu disse para você fazer? É o que você está explicando. Bem claro. Onde que mora o seu marido hoje? Na casa dele. Na casa dele. E não na casa dela. Por quê? Porque atrapalha. Eu tenho um casal de amigo que tem um casamento maravilhoso de 30 anos, eles se amam. Quando você vê eles juntos, você fala, gente, mas que casal maravilhoso. Nunca moraram junto. Ele mora na casa dela e na casa dele, e ela mora na casa dela. Porque desde o início eles falaram, se a gente morar junto, a gente não vai se amar, a gente vai se odiar. Porque eu sou neurótico e ela é neurótica. E às vezes a gente tem que entender, neuroticismo é a próxima live. Neuroticismo não é coisa de doido, é um traço de personalidade nossa. Ele identifica perigos e ameaças. E às vezes a gente tem muito alto. E aí qualquer coisinha da outra pessoa causa assadura na gente. E a gente tem que ser isso. A gente tem que se a gente se nega, se a gente se anula, não dá certo. Entendeu? Dúvidas, Aida? Veja bem, eu falei que eu ia mudar a live, que eu ia fazer, eu vou responder mais sério, vou parar de passar manteiguinha, de fazer carinhozinho, mas a gente tem que ser sério se a gente quer mudar. Mais perguntas, Aida? Não, né? Ficou com medo? Eu não tô brava, não. Você entendeu? Foi feito N tentativa com o marido dela. N tentativas. Só foi ficar bem, olha, ó, vai morar na sua casa, que eu moro na minha, e aí a gente vai ser feliz. Porque eu vou te respeitar, você vai me respeitar. Quando eu precisar de você, tudo bem. Quando você precisar de mim, tudo bem, tudo bem. Mas não dá para morar no mesmo espaço. Porque você me engole, você me sufoca, eu não sou sua empregada. Eu não sou sua empregada. E eu, principalmente quando folga. Então, onde tem um folgado, sempre vai ter um sufocado. Entendeu? Mais pergunta? Pergunta, Lia. Iracema, Carlos, Silvana, Ana Laís. Só abrir a câmera e perguntar. Sônia, essa frase aí que você está citando é a mais correta que eu já vi. Onde tem um folgado, tem o outro sufocado, né? Isso aí. Essa não é minha, as outras frases são minhas. Essa eu vi essa semana, uma moça citando, adorei. Já plagiei, já divulguei. Plagiei não, estou divulgando o trabalho dela porque ela está certíssima. Onde tem um folgado, tem um sufocado. Tem um sufocado. E isso é uma grande realidade, sabe? Porque o ideal é o equilíbrio, né? Nem folgado e nem sufocado. Esse é o equilíbrio, é o ideal, sabe? E a gente demora muito para aprender isso, né?
pelo menos no meu caso de mais pessoas mais velhas, mas é muito difícil. E as frases vão nos ajudando a pensar, eu acho. Não é verdade? Vocês não acham? Claro, por isso que eu crio frase. Essas frases que eu trouxe hoje são frases que eu fui criando durante a semana. Por que que eu crio essas frases? Eu penso numa determinada situação, nossa, eu acabei de criar, criativamente criativo. Deixa eu levar isso, porque isso aqui funciona, isso aqui é bom. Porque nós controlamos a nossa maneira de pensar, nós controlamos o nosso comportamento. Eu tenho um comportamento medíocre, eu não quero ter mais. Eu posso fazer isso, ninguém pode fazer isso por mim. E a pessoa, quando ela está só pensando nela, quando ela não está somando, não vai fazer falta, porque ela não está somando, ela não está brilhantando a sua vida e nem a dela. O relacionamento, gente, ele representa o símbolo do infinito. Ele faz isso aqui, ó. Se o relacionamento não estiver com essa união que conjuga aqui, ó, na união, metade de cada um, é nó. Nós não precisamos de nó na nossa vida. Nós precisamos de respeito, nós precisamos de carinho, nós precisamos de amor e nós precisamos oferecer. Mas como que você vai oferecer amor e carinho para uma pessoa que te maltrata? Não tem como. Como que você vai respeitar uma pessoa que folga? Não tem como. Então, nós precisamos fazer isso. A gente não faz isso, a pessoa não vai para frente. Soninha, Oi. aí fica mais sufocante ainda em ambiente que há mais pessoas folgadas, não só, né? Mais sufocante ainda. Você sente isso na pele. São Uhum. 3 ou 4 pessoas folgando num ambiente que você tem que coordenar. Eu sei do drama e do dilema que você vive. Você cansa, você exaure, deprime, ganha peso, fica ansioso. O peso não é excesso de comida. O peso é a angústia guardada. O metabolismo fica lento porque está deprimido, porque está amargurado. Entendeu? Então é muito, muito, muito difícil. E quando o ambiente é sufocante e as pessoas não querem aprender, não querem mudar nada, é pior ainda. É pior ainda. Então a pessoa precisa se cuidar. Hoje, por exemplo, foi um dia atípico. Hoje, praticamente, pelo menos cinco mentorados meus hoje entraram em crise. Causa da crise, outras pessoas folgadas. Outras pessoas folgadas. Que hoje, ao terminar, ao editar essa live, eu vou mandar para elas, porque elas não entram. Vou começar a cobrar para elas entrarem, porque faz bem, ajuda. Você entendeu? Então, é muito importante você ter mais um acompanhamento. 3 delas fica difícil porque faz faculdade à noite, então fica difícil. Mas as outras não. Então, é começar a melhorar isso. Nós precisamos, sim, mudar o nosso comportamento. A mudança começa por nós. Nós não mudamos ninguém. Nós mudamos a nós mesmos. A nossa mudança causa ação no outro. Algumas pessoas não tomam a atitude. Ah, mas se eu tomar a atitude, a outra pessoa, como que ela vai viver? Como que ela vai se virar? Como que ela vai fazer isso? Como que ela vai me agredir? Você sentiu isso recentemente na pele, não foi, filho? Te agrediu, te espravou, latiu, mas a caravana passou. O que eu sempre digo? Enquanto a caravana passa, cães vai latir. Você se manteve firme, se manteve no seu propósito e as soluções estão chegando. E se a gente não manter firme no nosso propósito, a outra pessoa também não se mexe, a gente é sapo fervido, a outra pessoa é sapo fervido, e fica todo mundo nessa multidão de sapos fervidos.
Então, a gente precisa ter mudança. Tem um desenho antigo que eu recomendo para vocês, eu acho que chama Wii, que é um robozinho que fica descartado. E tem todos uns hominhos azuis, gordo, feito trem, porque tem a cadeirinha que anda para todo lado. Eu vou procurar o desenho e vou mandar o link para vocês no Viva a Vida. Assista esse desenho. Porque como que ocorre mudança em todo lugar por causa da mudança de uma pessoa, por causa da mudança e atitude de uma pessoa. Então, isso é muito, muito importante. A nossa mudança vai gerar mudança na outra pessoa. Entenderam? Mais perguntas? Ana Laís? Silvana, quer fazer alguma pergunta? Mais pergunta? Iracema? Não? Carlos? Não? Zaira? Ainda quer fazer pergunta, minha linda? Não, só um comentário assim, ó. Como é bom essas lives, porque assim, ó, a gente nesse grupo, a gente se torna mais íntimo de cada um e é tão bom assim, ó, não o que a Ivone passou, mas sim ver que ela tem a confiança de poder de falar, a Lia também, né? O Carlos também fala, eu também falo. Então, assim, ó, isso é uma rede de amigos Sim, e incríveis. outra coisa, você consegue ver que tem outras pessoas passando por problemas semelhantes, que você não está Isso, sozinho. Então, isso é muito isso. importante. Isso faz força, isso é unir forças. Isso dá uma. Não, eu posso, eu consigo, eu vou, né? Então, é muito bom. Obrigada, Sônia. Eu que agradeço. Bem, hoje foi mais uma live. Eu vou colocar uma enquete lá no grupo Viva a Vida, e aí eu vou querer que vocês façam curta com uma mãozinha para que eu possa somar se sim ou se não. E aí a gente vai fazendo aos poucos mudanças no nosso grupo para que ele possa ficar melhor, ensinar mais, ajudar mais, e que nós possamos fazer essa grande corrente do bem, mudando aí comportamentos e mudando a nossa vida de medíocre para uma vida maravilhosa. Tenha todos uma noite maravilhosa. Hoje nós fizemos a live no canal Sônia Divine sobre todos esses comportamentos que incomodam a nossa vida. Pessoas que convivem conosco e que pensam mais nele do que no outro, que não têm empatia com você ou com os outros familiares da sua casa. Isso causa um grande mal-estar na nossa vida. E nós precisamos aprender a ter uma atitude mais firme, uma atitude mais de amor mais exigente para com essas pessoas, pedindo que nos valorize, que nos respeite e que tenha um ato de menos agressão. Nós precisamos combater severamente o abuso emocional, o abuso físico, o abuso agressivo. Nós somos seres livres, nós somos seres que nasceu para a felicidade, para uma vida maravilhosa, e não para uma vida medíocre. Nós temos a liberdade emocional de viver melhor. Então, nós não podemos transformar a nossa vida em algo tormentoso. Nós não podemos permitir que as pessoas nos agridam, mesmo que elas sejam os nossos pais, os nossos esposos ou esposas e os nossos filhos, amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, chefe, patrões. Nós precisamos tomar cuidado e perceber se as pessoas não estão abusando. Fisicamente é mais difícil, mas emocionalmente da nossa pessoa, da nossa condição de ser.
Precisamos de uma liberdade emocional. E a liberdade emocional começa com um comportamento de consciência sobre nós mesmos. Se eu tenho consciência de que eu sou um espírito livre, com direito a crescer, com direito à educação, trabalho, moradia, uma família feliz, eu preciso que as pessoas que convivam comigo me respeitem. Há necessidade desse respeito. Uma vida feliz não é ausência de problemas. Uma vida feliz é ter consciência de que problemas acontecem sim, mas que nós temos consciência, condição de resolvê-los, porque nós temos consciência de nós mesmos. Isto é liberdade emocional. Para que nós tenhamos a leveza de uma pena, que é a consciência do nosso ser, é a consciência das nossas emoções, é a consciência de que precisamos e necessitamos de respeito e o peso do universo, que é o alto lá. Não me agrida, porque eu sou um ser e eu preciso ser respeitado como tal. Lembremos sempre que nada é mais imperfeito do que a perfeição da vida. Então, não existe vida perfeita e estática. A vida é movimento. E para ter movimento, para ter perfeição, nós precisamos mudar o nosso foco e o nosso comportamento. Isso nós podemos. Avante para o canal Sônia Divine. Toda semana ele tem uma live que traz essas dificuldades do dia a dia no relacionamento, para que nós possamos, desta maneira, diminuir a violência e o abuso emocional que ocorre dentro das casas. Venha para o canal Sônia Divine, assina, compartilhe, mostre para os seus amigos e participe. Assine lá, compartilhe, se inscreva para receber as notificações. Venha ter uma vida mais feliz e viva a vida com Sônia Divine. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com esse bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha!